Então, senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Então, essa aula é direcionada para os alunos do segundo ano, Colégio Afins de Freire, disciplina em Artes. E, peraí que eu estou tentando achar uma... Pronto, aqui. E é o seguinte, nas duas aulas anteriores eu acabei passando documentário, eu estava doente e tudo. Agora eu estou melhor, não 100%, mas enfim, eu sei que vocês não se preocupam com isso. O professor tem que se ler mesmo. Mas a gente vai dar continuidade à disciplina com o assunto a respeito do rap. A gente já trabalhou com hip hop, processo de formação do hip hop, como foi em relação aos elementos que fazem parte do hip hop, incluindo aí o rap, e agora a gente vai tratar especificamente a respeito do processo de construção, processo de formação do rap. Muito da sua história se confunde justamente com o hip hop, até mesmo porque os dois estão intrinsecamente ligados. E aí eu vou mandar uma apostila para vocês, que na verdade é um artigo de um carinha chamado Braulio Roberto de Castro Loureiro, com sua licença Braulio, que é doutor em ciência política pela Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Ou seja, não acabem com as nossas universidades públicas. Se chama Arte, Cultura e Política na História do Rap Nacional. Então, claro, a gente sempre precisa fazer essa ligação de que o rap é política. A ideia de arte, a ideia de cultura, tudo faz parte do rap. O rap em si é um ato político. Cantar rap, tratar as letras da música, do rap, como uma forma de abordagem a respeito da sociedade, é uma forma de fazer política também. Então, a gente não pode desvincular a própria arte, o que é arte, da política, o que é cultura da política, o que é arte, o que é cultura. Está tudo interligado. E aí então a gente vai pegar a partir do seguinte. O Braulio ele se baseia esse texto a respeito da arte, cultura e rap e política na história do rap, a partir de um livro do Ricardo Tepperman chamado Se Liga no Som, as transformações do rap no Brasil. E aqui a gente começa da seguinte forma. O livro em si, esse artigo escrito por ele, é um artigo relativamente pequeno, são só 7 páginas, com as 6 páginas escritas, que o resto é de referência bibliográfica, né? Mas ele começa falando sobre que ele foi um fruto da pesquisa dele de mestrado para isso. Ah, professor, mas porra, é mestrado e a gente está no segundo ano ainda, será que não vai ter uma linguagem muito pesada para a gente conseguir compreender e tudo? Não, até mesmo se não entender uma coisa ou outra tal, normal, tem textos que a gente pega de ensino fundamental que às vezes não consegue entender. Se não entender, corre em busca de uma compreensão melhor através, tá? Aí vocês têm a internet, tem o Google para poder pesquisar de tudo, e também no decorrer dessa leitura, no decorrer da discussão a respeito desse texto, eu vou trazendo algumas abordagens, explicando um pouquinho melhor a respeito de determinados pontos também, que são interessantes para a compreensão da gente, para a nossa compreensão a respeito do rap nacional. Claro, vamos falar um pouquinho das origens dele, lá na Jamaica, influência no Bronx e depois a chegada do rap aqui no Brasil. A mistura, essa ligação com o hip hop também, todo o processo de formação social, de formação política. Então tudo isso vai interessar para essa nossa abordagem a respeito do rap nacional. Beleza? Beleza. Então, a gente tem aqui o Ricardo Tepperman, ele é antropólogo e músico. E aqui a gente começa o seguinte. Se na década de 90 a análise teórica sobre rap e hip hop no Brasil dava seus primeiros passos, nos últimos 15 anos o gênero musical e o movimento cultural que o abrange atraíram a atenção de um número significativo de pesquisadores, sejam eles acadêmicos ou não acadêmicos, sejam de dentro das universidades ou de fora delas.
estes os têm investigado a partir de múltiplos enfoques, várias direções, né? Notadamente aspectos étnicos, etários, artísticos, históricos, culturais, educacionais e políticos. Então só aí a gente consegue enxergar que o rap, você parar para analisar o que é o rap, você tem diversas direções das quais pode se utilizar para poder fazer diversos tipos de abordagem. Então, você tem um caráter étnico, sabendo que o rap predominantemente é ligado às populações periféricas e quem está mais inserido dentro dessas populações periféricas é a população negra, então a gente tem aí um recorte étnico dentro das pesquisas, dentro dos estudos a respeito do rap. O porquê que o rap chega de uma forma diferente para essa população negra e diferente para a população branca. Porque a gente sabe que existe essa concepção de que o rap ele é originário das populações mais pobres, da população periférica. Aspectos etários, a gente sabe que a faixa de idade que se costuma alcançar muito mais por conta do tipo de linguagem que o rap utiliza, é mais essa população, é mais a galera jovem. Você pega aí o pessoal da adolescência até seus 30, 35 anos, 35, a idade desse jovem idoso aqui que vos fala. Artísticos, claro, rap é arte, históricos, própria história do rap e de tudo que o rap busca trazer também em relação à concepção sociológica, principalmente, né, histórico-sociológico dentro da música, cultural, educacional, a gente trabalhar com rap em sala de aula, então a gente tem uma abordagem bastante grande disso, inclusive, não lembro se foi a USP ou a Unicamp ou a UNB, Universidade de Brasília, não estou lembrado muito bem agora, que vai utilizar livros até mesmo dos Racionais MCs, da formação dos Racionais MCs, como um dos livros base para poder fazer o vestibular. Se eu não me engano, é da UNB, Universidade de Brasília. E político, claro, você não pode desvincular a ideia do rap da política, até mesmo porque você tem um alcance aí, novamente, sociológico, antropológico, histórico e sabidamente, conhecidamente de todos, algo que todo mundo sabe, as populações periféricas elas são muitas vezes esquecidas pelo poder público, que só aparecem lá na periferia nessa época de eleição. Pandemia agora nem tanto, mas nessa época de eleição é bem o período, principalmente prefeitos e vereadores, né? Porque governador, presidente, eleições para governador, eleições para presidente, eles têm um espaço muito maior para eles poderem estar inseridos, né? Então é mais para prefeitos e vereadores irem em busca, como é um local mais fechado dentro das cidades, eles vão em busca das periferias para poder chegar e apresentar seu plano de governo, entre aspas, né? É muito mais para poder pedir voto e fazer um monte de promessa que eles nunca vão cumprir. E a gente sabe muito bem que isso acontece bastante. Então, existe esse enfoque também político, essa abordagem também política dentro do que é o rap. Então, transitar pela história do rap nacional a fim de problematizar lugares comuns, registrar mudanças e analisar significados é a proposta central do livro do Tepperman. Eu acho que eu vou melhorar essa imagem daqui, ó. Dá pra enxergar melhor, né? Peraí. É porque se eu me mexer pro lado, escurece. Eu vou tentar me manter mais aqui centralizado. Mas também tá muito claro, né? Pronto. Pronto? Enfim, vamos tentar manter aqui, passar a mão. Vocês conseguem me enxergar, conseguem me ouvir, essa parte é importante. Mas está bem estourado aqui, né? Bem, quase que não dá pra ver a camisa. Ai, meu Deus do céu, tá com foda-se pra isso. Pronto, deixa assim, essa bagaça. Então,
transitar pela história do rap nacional a fim de problematizar lugares comuns, registrar mudança e analisar significados, é a proposta central do livro. Eu vou ver se eu consigo, depois desse livro, se tiver o PDF, eu consigo mandar para vocês. Se não tiver, aí vai ficar um pouquinho mais complicado. Mas o artigo em si, esse artigo daqui pequenininho, eu envio para vocês. Tem um mosquito aqui. Tá. Nas palavras do autor, flagrar as transformações, as maneiras de fazer, ouvir e falar sobre rap no Brasil. Até porque a gente sabe que existe ainda muito preconceito em relação ao que é o rap, ao que é o funk, por exemplo, porque basicamente eles são de origens periféricas. Então, por retratar uma sociedade que não é aquela sociedade comum das grandes elites, dos grandes centros, acaba incomodando. Então, é um tipo de letra, né, do rap, do funk, que acaba trazendo uma abordagem social muito forte, uma abordagem sobre violência, sobre comunidade, sobre uma realidade que faz parte daquela população, da população periférica, dos locais onde o rap, o hip hop, o funk, eles têm origem dentro do nosso país e acabam tendo um alcance também muito maior. Uma parcela considerável da juventude dentro das periferias, eles acabam enxergando, inclusive, esses estilos musicais como uma forma de vencer na vida, né? Através da música, eles vão buscar uma melhoria da sua condição de vida. A gente encontra, claro, muita gente ainda que busca essa melhoria através do futebol, principalmente, mas a gente sabe que é uma realidade muito escrota, né? Uma realidade que, infelizmente, acaba sendo bem difícil de se alcançar. Mas a música, ela também está inserida nesse processo de busca de uma melhoria de vida, né? Uma forma de fazer arte, de fugir da marginalização, fugir, muitas vezes, do próprio assédio do tráfico, da violência. Então se busca fugir disso através da produção artística. E a gente sabe que muitas ONGs, principalmente, trabalham dentro dessas comunidades, tentando levar o hip hop, principalmente, numa abrangência geral, né? Em relação ao rap, em relação ao grafite, ao break, aos DJs, aos MCs, a transformação do conhecimento. Essas ONGs, elas tentam levar para essas comunidades o ensinamento, a ideia do conhecimento, justamente para que essa juventude ela não seja cooptada, não seja agarrada, não seja assediada tanto por traficantes, por bandidos, tal, e essa galera, essa juventude não se jogue dentro da violência, consiga fugir um pouquinho da violência que infelizmente já é muito presente dentro dessas comunidades. Então o rap vai ser uma das formas que essa população periférica, essas comunidades periféricas, elas vão ter para tentar buscar fugir disso. Então, aqui fala ainda mais, né, do livro. Para tanto, ao longo de aproximadamente 150 páginas, nos apresenta um material organizado em 15 sessões, harmonicamente encadeadas, e cujo conteúdo aborda questões que vão das primeiras formas de manifestação do rap em território nacional, marcadas pelo protesto contundente da chamada velha escola, as novas e multifacetadas vertentes do rap, que ganham espaço em tempos de ampliação de acesso à internet e se caracterizam. A gente acaba vendo um pouco dessa transformação do rap, inclusive a gente ouve falar muito esses tempos sobre rap acústico, né? Que, querendo ou não, alguns vão tratar, e eu mesmo acabo falando muito disso, acaba sendo meio que uma gourmetização do rap, mas acaba sendo uma forma de se tentar ter um alcance maior do estilo musical. É aquela discussão que a gente já fez em aulas anteriores a respeito do underground e do mainstream. É como se o rap ele fosse underground, e aí você, para tentar conquistar novos espaços, você faz um rap com letras um pouco mais tranquilas, digamos assim. Então faz esse rap acústico justamente para poder se tornar um mainstream e alcançar a grande mídia. Não é à toa que hoje em dia a gente ouve falar de bastante, de diversos artistas do rap que
não tem uma abordagem tão agressiva em suas letras, né? Então, essa abordagem mais agressiva acaba sendo da velha escola. Só quando a gente fala de agressividade, não fala simplesmente de, porque retrata questões de violência e coisa e tal. Não, uma abordagem mais agressiva é uma abordagem que mostra muito mais a realidade do local. O rap acústico, ele vai tratar muito mais de temas de amor, de uma tentativa de gourmetizar o rap mesmo. Sinto muito, penso assim. Mas claro, a gente vai trazer diversas dessas abordagens, afinal, aqui em sala de aula, aqui nessas aulas, não importa a opinião do professor, mas sim a opinião geral da sociedade, a abordagem que é feita através de diversas visões diferentes, né? Enfim, então, nesse livro e nessa análise que o Braulio faz, a gente vai ter algumas informações a respeito da velha escola do rap e essas novas e multifacetadas vertentes que ganham espaço e ampliação graças a esse acesso à internet, graças a essa facilidade de você encontrar o rap nos streams, Spotify, Deezer, sei lá, outros que eu não sei o nome aí. E também na internet, né? Você jogar no YouTube aí, rap e tal, você vai pegar diversas abordagens diferentes, diversos artistas diferentes, de mundos completamente diferentes, que vão estar cantando rap. Por maior flexibilidade, caracteriza, no modo geral, por maior flexibilidade no trato com a indústria fonográfica, a indústria do som e a grande mídia. Tudo isso sem deixar de lidar com as contradições e ambiguidades de expressão artística e cultural historicamente atravessada, entre outros dilemas, pela tensão entre rua e mercado, entre underground e mainstream. Então, de início, Tepperman põe sob exame duas noções amplamente aceitas no universo do hip hop. O significado da palavra rap enquanto sigla para Rhythm and Poetry, em inglês, que significa ritmo e poesia. Então, essas definições dentro do hip hop sobre o significado de rap, com a ideia da sigla em si, o significado em si do rap, do termo nominal, da nomenclatura e abreviação do rap como Rhythm and Poetry, de ritmo e poesia, como também uma segunda noção que vem do distrito nova-iorquino do Bronx, nova-iorquino do Bronx, como local de surgimento do gênero musical. Isso eu já tinha falado, inclusive, quando a gente falou a respeito do hip hop, sobre o surgimento. Depois eu vou falar até um pouco mais sobre isso, da Jamaica, a origem na América Central, mas esse processo de difusão e crescimento do rap dentro das comunidades negras estadunidenses, principalmente nesse distrito do Bronx, que é onde essa negritude jamaicana vai se sentir abraçada, vai trazer da América Central para a América do Norte, para os Estados Unidos, o seu estilo musical, e dali é que vai ser agregado com a sonoridade que já existia no local e difundido como a gente conhece o rap hoje, né? O Distrito Nova-Iorquino como local de surgimento do gênero musical. Sobre a primeira, recorda que o uso da palavra rap há tempos presentes nos dicionários de inglês remonta ao século XIV. O rap, o nome, essa sigla já existia desde o século XIV, referindo-se a algo como bater ou criticar. Tudo a ver, né? Antes mesmo da eclosão da música rap, o termo já aparecia no contexto de jogos de improviso e insulto verbal, prática corriqueira entre negros de algumas cidades dos Estados Unidos.
Esses jogos de improviso, insulto verbal nada mais é do que xingamento, né? Galera aí na sala de aula tal gosta de insultar o outro, não pode, coleguinha, tem que apertar a mão e abraçar o coleguinha. Não agora durante a pandemia, tá, galera? Infelizmente a gente não pode e tal, mas depois se organizar, todo mundo bate em todo mundo. A hipótese mais provável seria então a de que o próprio uso da palavra rap tenha culminado na nomenclatura do gênero, fato que não eliminaria a relevância e o impacto de sua vinculação a uma sigla que, além de transitar com facilidade entre línguas latinas, desafia concepções conservadoras de sustentar o rap como expressão musical e poética. Então aí a gente consegue fazer uma dupla ligação em relação à terminologia, à nomenclatura, ao que é em si a palavra rap. A gente pode fazer essa remontagem a tempos antigos do rap enquanto essa ideia de insulto, de jogos de improviso, como a gente pode trazer a esse significado mais recente, mais contemporâneo, como ritmo e poesia. Então ele vai trazer uma dupla nomenclatura que vai acabar se encaixando perfeitamente, né? Então, e vai ter uma facilidade de acesso, diversas pessoas vão poder saber exatamente do que se trata o Rhythm and Poetry, ritmo e poesia, R&P, no computador. O rap, né? Então, trazendo essa ideia do rap como uma expressão musical e, por que não, poética. Rap é poesia, é uma poesia falada, é uma poesia cantada, uma poesia rimada e ritmada. Ritmo e poesia. Rimada e ritmada, né? Afinal de contas, muitas vezes, inclusive, a poesia escrita que a gente vê sem repetições. O rap dificilmente vai ter lá um refrão. Ele vai ser todo expressado, vai ser todo recitado, só que em forma de música, com a sintonia, com a eloquência, com todo um ritmo próprio e musicado, instrumentalizado, com instrumentos. Como sublinha o autor, não é pouca coisa e não é à toa que a etimologia do rap, a construção da palavra rap, né? A etimologia de rap como sigla para ritmo e poesia colou. Então, você traduzir rap enquanto com essa nomenclatura de ritmo e poesia, ela colou muito fácil. Se não era, se tornou. Eu fico olhando, às vezes, não é na direção da... Eu tinha que olhar para essa direção da câmera, só que eu fico olhando em direção à minha imagem aqui no celular. Então, vocês perdoem essa falta de noção de direção para onde eu olho, viu, gente? A respeito da segunda noção, Tepperman ressalta que a reflexão sobre a geografia do rap... peraí que eu me perdi... Me achei. Ganha sentido quando não desconsidera as ondas de imigração fundamentais para a constituição do fenômeno. A dos negros africanos trazidos como escravos para o trabalho nas Américas e a dos latinos de países da América Central, que, após a Segunda Guerra, emigraram para os Estados Unidos em busca de melhores condições de vida. E aí o que é bacana, coisa que a gente já chegou a falar também enquanto trazia a questão do hip hop, né? O rap em si ele vai surgir através da comunidade negra, que é basicamente 95% da população jamaicana. Não vou dizer 95% também, mas é uma quantidade bastante considerável dentro da comunidade jamaicana, o pessoal lá na Jamaica, né? Que dentro da América Central a gente vai ter também, pertencente ao processo de colonização por parte dos ingleses, tanto que os jamaicanos eles falam inglês, né?
além de suas línguas locais. Então a gente vai ter uma mistura aí de negros africanos que foram escravizados e levados para a América Central para o trabalho no cultivo de cana-de-açúcar, no cultivo de fumo, tá? Toda aquela região ali da América Central, do norte da América do Sul também, né? Venezuela, Colômbia, aquele polígono da coca, que vai ter uma influência muito grande, além de ser considerada América Espanhola, vai ter uma influência muito grande também dos ingleses, né? Mas enfim, vai ser uma comunidade negra muito forte, pertencente a essas regiões, e na América Central a gente vai ter um fluxo migratório muito forte, saídos de lá para os Estados Unidos. E aí, predominantemente, por ser uma população negra, quando chegam nos Estados Unidos em busca de uma melhoria de vida, eles vão acabar sendo abraçados, vão acabar sendo aceitos pelas comunidades negras. E aí a gente vê, dentro dos subúrbios de Nova York, na região do Brooklyn, na região principalmente do Bronx, que majoritariamente é uma região negra, dominada pela população negra, esses jamaicanos eles vão chegar lá, se misturar com aquela população e levar a sua arte, levar a sua cultura, tanto musical quanto cultura em relação ao modo de pensar, ao modo de se vestir, a ideia de cores, a ideia das roupas folgadas, tal. Então isso vai ser bastante rico para a cultura estadunidense, né? E então é preciso levar em consideração essas ondas de imigração para a constituição desse fenômeno. Se os primeiros e seus descendentes contribuíram decisivamente para o surgimento de gêneros como blues, jazz, rock, soul e funk, além do próprio rap, os primeiros, nesse caso que a gente fala, dos negros africanos trazidos como escravos para o trabalho nas Américas. Aí a gente pega principalmente para os campos de algodão lá nos Estados Unidos. Os últimos, especialmente os jamaicanos, levaram ao Bronx o costume das festas de rua movidas a equipamentos de som e microfones acoplados a caminhões e carros. Então é aí que a gente vai ter os MCs. Hoje a gente ouve falar muito de MC ligado à galera do funk, né? Mas os MCs são os mestres de cerimônia, né? É aquela galera que vai estar em cima dos carros de som com o microfone, que além da função de DJ, muitas vezes que eles próprios fazem, ou então com a proximidade de um DJ que faz a mixagem do som, esses mestres de cerimônia, esses MCs, eles vão cantar, vão oralizar aquela poesia, e vão verbalizar aquela poesia, mas também em forma de música, mas também vão falar sobre a situação de sua comunidade. É uma galera que vai ter uma formação política, uma formação social muito forte, porque eles têm, além de ter a vivência dentro daquela comunidade, dentro daquelas comunidades que sofrem a repressão do Estado, eles vão ter o dom da oratória. Eles vão saber falar, saber se pronunciar, saber chegar, cantar, mas também falar a respeito da situação que aquela galera que está ouvindo a música, que está fazendo parte daquela forma de expressão cultural, de expressão musical, eles vão se sentir abraçados, vão se sentir representados por aquilo que está sendo dito ali em cima do carro de som. Então os jamaicanos eles vão levar esse costume para os Estados Unidos, esse costume para o Bronx. Tais observações são ponto de partida para o mergulho do autor nas fases iniciais da constituição do rap nos Estados Unidos, que compreende as rimas improvisadas dos MCs nas block parties, no início dos anos 70, as primeiras gravações musicais difundidas pela indústria fonográfica
e a influência da atuação político-cultural do DJ Afrika Bambaataa e das composições de grupos como Public Enemy, Inimigo Público, na afirmação do caráter de protesto social e racial do gênero musical rap. Aqui então a gente começa a ver que é lá no início dos anos 70, de 1970, que essa galera, principalmente da Jamaica, vai começar a ocupar esses espaços do Bronx e levar as questões culturais, políticas e sociais para lá. Então, a galera do Bronx aprendendo, a comunidade negra aprendendo o que os jamaicanos que chegaram por lá eles estão dizendo, eles vão começar a pegar isso também, pegar essas manhas e começar a se utilizar como uma forma de comunicação com a sua comunidade, né? Quem vai ter um grande insight, quem vai ter uma grande compreensão a respeito disso, é um cara que vai ser denominado Afrika Bambaataa, que é um DJ lá, estadunidense, e que ele vai começar a trazer essas ideias político-culturais, ele vai começar a mergulhar nesse estilo musical, e isso vai chamar a atenção da indústria fonográfica. Porra, você vai ter uma galera enorme dentro dessas comunidades que vai começar a consumir esse tipo de arte. Opa, a indústria fonográfica bate o olho nisso, começa a ouvir assim e fala, ó, se a gente investir nesse cara, investir no que ele tá falando aí, no que ele tá cantando, nesse tipo de música, a gente pode faturar uma grana dentro dessa comunidade e até mesmo começar a conquistar outros espaços, outras comunidades, principalmente negras, mas também começar a alcançar aquelas pessoas que têm uma ideia de liberdade, uma ideia de igualdade racial espalhada pelos Estados Unidos, em outras cidades, em outros estados. Então, a indústria fonográfica ligada às grandes mídias, ligada ao mercado, claro, ao mainstream, eles vão começar a ter um olho aí. Porra, a gente está falando de capitalismo, né? Então, vai abraçar essa ideia do Afrika Bambaataa, abraçar essa ideia do Public Enemy, desses grupos, para poder chegar e alcançar um espaço e ganhar um espaço cada vez maior, né? Então, composições do grupo Public Enemy na afirmação do caráter de protesto social e racial do gênero musical, sabendo que a luta pelo apartheid, por exemplo, a luta pela democracia racial acaba se tornando muito forte na década de 70, década de 80, 90 e até hoje a gente ainda tem essa luta por igualdade muito forte, porque a gente sabe que o racismo é algo ainda intrínseco, arraizado dentro da sociedade, tanto estadunidense quanto brasileira, quanto europeia, mundial. Vale lembrar que Bambaataa, ex-membro da Black Spades, gangue do South Bronx, do sul do Bronx, né? Uma gangue mesmo, violência, não sei o que. Teve iniciativa de articular as expressões presentes nas festas de rua. Foi graças ao Afrika Bambaataa que surgiu o hip hop, tá? O rap chega através da cultura jamaicana, através da voz dos jamaicanos, mas vai ser o Afrika Bambaataa que vai começar a enxergar que essas múltiplas faces podem começar a dialogar entre si e, consequentemente, juntando esse estilo musical com essas outras formas de expressões artísticas, você funde e forma o hip hop. Então, essas expressões presentes nas festas de rua com DJ, MC, o break, que é a dança, e o grafite, num movimento mais amplo, surge o hip hop. Inspirado por referências da luta por direitos civis nos Estados Unidos e preocupado com a situação de pobreza, opressão racial e violência juvenil nos guetos, fundou, no ano de 73, a Universal Zulu Nation, a Nação Universal Zulu, primeiro coletivo de hip hop a mesclar elementos artísticos
e conhecimentos políticos num trabalho comunitário. Então, olha só, a Universal Zulu Nation, essa nação universal Zulu, ela vai começar a ter ideias de trabalho comunitário, uma espécie de ONG, então não criminalizem todas as ONGs, eles vão ter essa ideia de poder levar esse conhecimento para a comunidade e até para tentar afastar um pouco essa juventude das ruas, tirar essa juventude das ruas, tirar essa juventude da relação com o tráfico, da relação com a violência, para poder chegar e ensinar a eles que se combate essa desigualdade social, se combate o racismo através do conhecimento, através de lutas que você vai em busca pelo aprendizado que tem sobre quem é você dentro da sociedade, qual é a sua participação, qual é o seu papel dentro da sociedade, né? Como disse Nino Brown, a gente pode esquecer até o nome desse cara, do Afrika Bambaataa, porque ele sofreu muitas perseguições. Até hoje, a Zulu Nation é perseguida pelo FBI, pela CIA e pela SWAT, porque simplesmente o governo estadunidense, o governo americano, não suporta a Zulu ali no Bronx há mais de 30 anos. Hoje, quase 40 anos. E isso é uma luta, quer dizer, mais de 40 anos. E isso é uma luta. Por quê? Porque a Zulu Nation, a Universal Zulu Nation, ela tem grande influência, grande voz dentro dessas comunidades. Porque eles lutam contra a opressão racial, e essa opressão racial a gente sabe muito bem que é uma forma de uma forma de opressão por parte do próprio Estado através da opressão, através da violência policial. Então, por que a gente vê esse movimento hoje do Black Lives Matter ser tão forte? Porque a comunidade negra, ela se juntou para poder lutar contra esse tipo de opressão que parte do Estado contra a população preta. Porque é uma opressão estatal, é uma violência racial, é um racismo estrutural que faz parte do Estado, faz parte dos governos, faz parte dos governantes, que tenta controlar essa população preta através do aparato policial. Então, por que a gente tem uma perseguição tão forte por parte das polícias, não somente das polícias locais, mas essas polícias federais como FBI, CIA e SWAT contra essa população preta? Por quê? Contra o movimento da Zulu Nation. Porque sabe que a Zulu Nation, a nação Zulu, tem grande influência dentro dessa comunidade, mas não como uma forma de tentar jogar essa população preta contra o Estado, mas sim em busca de uma luta por igualdade, por reconhecimento, enquanto uma representação de uma população, um contingente populacional imenso, negro, que precisa ter sua voz respeitada, não somente dentro daquela comunidade, mas sim dentro de todo o país, dentro de toda a nação. Então, a importância histórica, a ideia social, política, cultural, precisa ser levada em consideração na participação dessa população negra junto ao Estado, junto ao governo. Eu vou encerrar essa aula por aqui, já tem quase 40 minutos, e a gente continua falando sobre esse assunto na próxima aula. Eu vou mandar essa apostila para vocês. Beleza? Valeu, falou, tchau!